Certa vez, um homem foi visitar um pregador, aquele que ele ouvia todas as semanas, e ele falou para aquele pregador que ele gostaria de se divorciar de sua esposa. E o pregador falou: você não lembra que Efésios capítulo 5 fala que você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja? E ele falou: não, eu sei que lá fala isso, mas eu não sou perfeito. Não sou como Cristo. Eu não sou perfeito, então eu não consigo amar a minha esposa. O pregador expressou: então, se você não consegue, lembre-se que Jesus falou que nós temos que amar o nosso próximo. E ele falou: eu também não consigo amar ela como meu próximo. Ela não me vê como meu próximo. Ela me traiu. Fez coisas ruins comigo. Então eu não sou o próximo dela. E o homem, o pregador, falou pela última vez: só resta uma coisa a você. Só resta mais uma palavra. Jesus falou: ame o seu inimigo. Você consegue amar a sua esposa como seu inimigo? É a última solução para o seu casamento, falou aquele pregador. Amar o inimigo. Eu cresci num ambiente onde muitas vezes o que eu ouvia era isso: você ama quem ama você. Você faz o bem a quem faz o bem a você. Você ajuda quem ajuda você. Mas ao contrário, você faz também. Se alguém faz o mal a você, você faça o mal. Você retribua. Seja mais duro ainda. Você já ouviu isso de alguém? Já foi aconselhado a agir assim? Você já se sentiu assim, com essa vontade imensa de, retribuir o mal que alguém fez por você? Principalmente aquelas pessoas que estão sempre pisando você, machucando você, falando mal de você. Você já teve esse desejo, essa vontade de fazer o mesmo ou algo pior com ela? Eu já senti. Eu já tive esse desejo. Não é? Talvez você também já teve esse desejo. Nós, seres humanos, com esse coração nosso, que precisa, cada dia mais ser limpo, como nós aprendemos hoje, puro. Às vezes nós sentimos assim. E a Bíblia fala que a solução para ter um coração rancoroso, cheio de ódio, cheio de vontade de vingança, de retribuir o mal, Jesus fala que para vencer um coração assim, nós precisamos ter um coração que ama o seu inimigo. E claro, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu sei que é difícil muitas vezes, porque nós pensamos: peraí, o cara sempre me faz um mal, eu tenho que amá-lo? A ideia de amor aqui não é afeição, que eu tenho uma afeição, que eu me sinto bem próximo, que eu tenho um desejo imenso de estar com aquela pessoa. Mas a palavra amor aqui é agape, é uma decisão, é um sacrifício pelo outro. Não é simplesmente, ele me bateu, fez o mal, mas eu vou amá-lo. Não é simplesmente isso, é uma decisão. Então, quando nós entendemos que é uma decisão, e como filhos de Deus, a gente percebe que é possível amar o inimigo. É possível dar ao inimigo aquilo que Jesus ensina que nós devemos dar. Em Mateus capítulo 5 é o nosso texto de hoje. Ele já começa no versículo 38 falando da vingança. Olha, vocês aprenderam, sobre a vingança. E ele fala: não se vingue. Não se vingue. Se bater no seu rosto, dê a outra. Não é literal,
mas é não revide, não devolva o mal com o mal. Ele começa já a ensinar. Mas no versículo 43 ele diz, vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Esse versículo se encontra, a gente poderia ver ele no seu significado real, lá em Levítico, né, capítulo 18, ou melhor, capítulo 19, versículo 18, ele não fala isso, que os intérpretes da lei falavam. Eles interpretaram a lei de Deus de uma forma errônea, sabe? Baseado no que eles pensavam. Levítico vai dizer totalmente diferente do que eles ensinavam no capítulo 19. 19 e 18 ele diz assim, não procure vingança, nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. E eles mudam a ideia de Deus, da lei. Eles acrescentaram, odeie o seu próximo. E era assim entre eles. Os seus inimigos, e principalmente aqui, né, os romanos, os samaritanos, eram odiados, tratados com ódio. Amava quem os amava, mas odiava. E a primeira coisa que Jesus faz é que ele conserta o ensino errado que aqueles judeus praticavam. Ele falou, olha, vocês ouviram isso, mas eu vos digo, né? Ele começa a ensinar totalmente diferente daquilo que eles aprenderam ou estavam falando. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Não era isso. Deus nunca, sabe, criou uma lei para que o ser humano odiasse o outro. Não, claro, as leis de Deus é para combater o erro, né, o pecado e etc., o mal. Mas Deus não criou o ser humano com essa intenção de fazer o mal, de devolver o mal, de prejudicar o outro. Não era o seu objetivo de Deus. E ele fala no próximo versículo, 44, mas eu digo, olha, peraí, vocês ouviram aí o que os religiosos estão falando. E eles falam assim, ama quem te ama e odeia o teu inimigo. Tá certo? Agora, vocês vão deixar esses religiosos de lado e vão começar a ouvir a verdade. Vocês vão começar a ouvir aquilo que vem de Deus. E eu que vim de Deus, eu falo. Mas eu digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Jesus começa a ensinar o que é correto. E ele começa a dizer, a segunda coisa que nós vemos é que nós devemos orar pelo nosso inimigo. Você já tentou orar por alguém que você está com raiva dele? Você já tentou orar por alguém que machuca você? Você já tentou orar por alguém que sempre está fazendo mal a você? Sempre está prejudicando você? Olha, se você conseguir orar, você limpou seu coração. Se você conseguir, a oração pelo inimigo faz parte da vida de alguém que tem um entendimento do amor de Deus, que é uma decisão. Não é porque aquela pessoa merece que você ore por ela. E ao ponto, quando eu oro por aquela pessoa, parece que eu estou lavando o meu coração, eu estou purificando o meu coração. Eu estou tirando do meu coração as coisas ruins que aquela outra pessoa falou. Então, por isso Jesus ensina, ao invés de se vingar, ore por ele. Ore por aquele que persegue você. Ore por aquele que faz o mal, que maltrata você. É o segundo ensino que a gente pode ver aqui. O primeiro, ele conserta aquilo que era ensinado errado. O segundo, ele começa a dizer como é que tem que fazer. Orar por aqueles que perseguem você. Aqueles que fazem o mal a você. Imagine como seriam os relacionamentos e como seria o mundo se cada pessoa orasse por aquele que faz o mal a ele. Ou imagine você, talvez, uma pessoa que fez o mal ao outro, você está sabendo que aquela pessoa, ao invés de revidar você, de fazer o mal a você, ela está orando por você.
Que impacto isso, né? Em outros lugares vai dizer que é como uma brasa viva na cabeça da outra pessoa que você está causando. Então nós precisamos aprender a orar pelos nossos inimigos. Aquelas pessoas que maltratam, que perseguem, sabe, que muitas vezes nos prejudica. E é interessante porque Jesus nunca vai dizer nada para eu fazer, ou para mim fazer, e você, que ele já não tenha feito, ou que ele não venha fazer. Lembra quando Jesus estava na cruz? Ele foi pisado, machucado, cuspido, humilhado, sofreu, sentiu dor, sentiu sede, foi abandonado, estava lá na cruz, o povo zombando dele. E qual foi a oração dele por essas pessoas, por esses inimigos? Ele falou o quê? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus orou por aqueles que o maltratavam, que o perseguiram, que fizeram mal a ele. Ele orou por essas pessoas. Eu e você, como filhos de Deus, como cristãos, nessa escola de Jesus, nós temos que aprender isso. Não se vence o mal com o mal. Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 12. Não se vence o mal com o mal, mas vence o mal com o bem. Jesus poderia pedir uma legião ou um anjo para destruir tudo ali. Mas ele não o fez. Porque não é assim que se vence. Não é com a espada que você vence o mal. Mas é quando você faz totalmente diferente. E aqui Jesus está dizendo, é orando por essa pessoa. E eu sei que no contexto aí, os inimigos eram romanos, eram samaritanos, eram os grupos religiosos lá. Eles eram inimigos. Jesus era o inimigo deles. Mas muitas vezes nossos inimigos estão até dentro de nossa casa. Não por causa do que a outra pessoa faz, mas por aquilo que nós deixamos entrar dentro do nosso coração. Olha o que fizeram com Jesus. Mas essas pessoas, Jesus não olhava para elas como seus inimigos. Não olhava dessa forma. Ele conseguia orar. Mas muitas vezes aquilo que é feito atinge tanto o meu coração que eu guardo essas pessoas. Lembra desse homem que eu falei no início? Que queria se divorciar da sua esposa? Tantas opções da palavra de Deus para que ele agisse daquela forma. Mas a resposta dele sempre era não, eu não quero. Por quê? O coração estava muito cheio de rancor, de ódio. Outro exemplo é Estevão. Lá em Atos, lembra? Ele estava lá, né, fazendo a vontade de Deus. De repente, os inimigos religiosos começaram a persegui-lo até o ponto de matar ele, apedrejado. E o que é que ele faz? Ele ora a Deus e ele fala aquilo que Jesus falou. Ele pede para que Deus perdoe aqueles que estava matando, tirando o seu corpo físico. Ele orou por aqueles que estava perseguindo e maltratando. Você já imaginou o impacto que acontece quando nós oramos pelos nossos inimigos? Você já imaginou dentro da nossa casa, quando nós oramos por aqueles que nos perseguem, seja seu marido, sua esposa, seu filho? Você já pensou nisso? Já pensou no trabalho? O que pode acontecer quando nós estamos orando por aquelas pessoas que estão sempre nos prejudicando? Ou talvez no ambiente onde nós vivemos ali, na nossa rua, no nosso convívio. Entende? Eu sei que muitas vezes na nossa mente o caminho mais fácil é revidar aquela pessoa. É fazer o mesmo mal com ela, ou pior. Mas Jesus diz que a gente vence tanto aquilo que está dentro de nós, como também a nossa ação para com a outra pessoa quando nós oramos por essa pessoa. E Jesus é um modelo para nós, para que nós possamos imitá-lo e orar por ele. Versículo 45, ele fala: para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Versículo 46. Se vocês amarem aqueles que os amam,
que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem dessa forma. Então, a terceira coisa que ele fala, que ele nos ensina, é que o amor vai fazer a diferença. Quando você ama, você está fazendo a diferença naquela situação. Mesmo que as pessoas estão olhando e estão dizendo, isso é um bobão, olha como o bobão age, olha como ele age. Ele vê de dar outra tapa ou de fazer outro mal. Quando nós agimos com amor, nós fazemos a diferença. As pessoas vão olhar para você e vão ver Deus nas suas ações. Sua ação é de alguém que é filho de Deus. Sua ação é alguém que as pessoas olham e observam Deus naquela atitude, naquela forma como ele está agindo. Versículo 28, é o último versículo, ele fala: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. É a última lição, a quarta lição, é o padrão de amor. Não é qualquer tipo de amor. Ele fala desse padrão, e ele fala que é um padrão de perfeição. Agora, perfeito não quer dizer sem erro, que nunca erra, que nunca falha, que nunca vai pecar, que nunca vai errar. Não é essa a ideia. Se não é essa a ideia, qual é a ideia? A gente precisa entender para compreender esse amor perfeito, né? E a palavra que ele usa aqui de amor ou perfeito é a palavra teleios, né? Que quer dizer completo, amadurecido ou até o final. Então assim, não é a ideia de alguém perfeito, mas é alguém que amadureceu na forma de amar. E você percebeu que o amor de Deus, ele não faz separação. Ele diz que quando Deus manda chuva, ele manda só para os cristãos? Não. Todo mundo, bons e maus, recebem a chuva de Deus. Recebem a misericórdia de Deus. É para todos. Então nós precisamos amar as pessoas de uma forma completa. Nós precisamos amar o nosso inimigo. Não é um amor sentimental, prazeroso, mas é uma decisão. Eu vou amar aquela pessoa. Eu vou agir da forma correta com aquela pessoa. Mesmo que ela não mereça. Porque não é a ideia de merecer. Tá certo? Não é a ideia de merecer. Mas é porque aquela pessoa, ela necessita. E eu preciso agir dessa forma. Vocês lembram na história de Davi? Davi teve um conflito com Saul, que era o rei. Só que Davi era muito amigo de Jonatas, o filho de Saul. E esse filho sempre ajudou Davi, dizendo, olha, meu pai vai te pegar, meu pai quer matar você, se esconda e tal. Morreu Saul, morreu Jonatas. Davi se tornou rei. E Davi olhou e falou, será que tem alguém da família de Jonas para que eu possa honrá-lo pela amizade e tudo que ele fez? E aí alguém chega para Davi e diz, tem, só que ele é um aleijado. Jonas tem um filho lá, mas é aleijado. E a gente sabe o contexto de aleijado naquela cultura e etc. Né? Alguém desprezado, humilhado, que não tinha valor. E Davi disse, traga ele, que eu quero honrá-lo. E sabe, a ideia de honrar aquele homem não era simplesmente pelo que ele era, se ele merecia ou não, mas era por causa do seu pai. Era pelo amor do seu pai. Amar o próximo não é pelo que o próximo é, não é pelo que o inimigo é, mas é por causa do nosso pai. Porque nosso pai, ele ama sem acepção. Nosso pai, ele ama os inimigos. Eu e você, nós precisamos amar esses inimigos. Não por causa dele, mas por causa de Deus, que assim nos pede na sua palavra. Tiago fala,
no capítulo 1, que a palavra de Deus é como um espelho, que quando eu olho no espelho, hoje eu olhei no espelho e eu consegui perceber que eu precisava da escova para pentear meu cabelo, né? E dar alguns ajustes. Eu tento, sabe, não muda muita coisa, mas eu tento ajustar. Mas o espelho faz você ver seu rosto. A palavra de Deus faz ver quem nós somos. E sabe, quando nós olhamos para essa palavra, irmãos, eu posso contemplar como está meu coração com relação a amar o meu próximo. E meu desafio para nós nessa manhã é: vamos sair daqui decididos a amar o nosso próximo, porque o nosso Pai nos ensina dessa forma. Que Deus nos abençoe.